Meu nome é Sharon Sanders. Servi 23 anos no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, os últimos 5 como major-general. Liderar missões que a maioria dos civis nem conseguiria ler a respeito, segurar soldados sangrando em meus braços e assinar cartas que nenhum comandante deseja escrever. Nada disso, nem mesmo Elma, a evacuação sob fogo, ou o momento em que me condecoraram com a Cruz de Valor em uma cama de hospital, nada me preparou para a sensação de voltar para casa. Era o 65º aniversário da minha mãe, e a festa acontecia no Salão Hawthorne, a versão de Harmony para elegância de alto nível. Quando entrei sozinha, todas as cabeças se viraram e, com a mesma rapidez, se desviaram. Meu pai me deu aquele meio sorriso cansado, o mesmo que eu lembrava de quando tinha 13 anos e arrastava lama para dentro de casa. Minha irmã, Sofia, bateu na taça de vinho e disse, alto o suficiente para que todos no salão ouvissem, ora, vejam só quem apareceu. Nem sabia que ainda te convidavam para essas coisas. O marido dela deu uma risadinha por trás do copo de uísque. Minha mãe desviou o olhar. Ninguém se levantou, ninguém me ofereceu um lugar. Fiquei de pé por um instante longo demais, então me sentei na única cadeira vazia, perto das portas da cozinha, perto o suficiente para sentir o cheiro de alho queimado e sabão de prato. Ninguém perguntou como eu estava. Alguém brincou se eu já estava procurando emprego em supermercados, agora que estava aposentada. Não disse nada. Apenas fiquei sentada, sorrindo levemente, deixando tudo queimar silenciosamente sob minha pele. O que eles não sabiam é que eu acabará de recusar uma posição classificada no Pentágono porque me recusei a assinar um contrato de armas em que não confiava, que eu ainda carregava uma cicatriz de bala abaixo da clavícula, e que, na semana anterior, havia assinado papéis para acolher a filha de um homem que morrera sob meu comando. E, justamente quando a sobremesa estava sendo servida, uma nova voz rompeu o tinido dos copos, firme, deliberada e inconfundivelmente militar. Com licença, ele disse, aproximando-se de nossa mesa. Senhora, bem-vinda de volta, Major-General Sanders. Podíamos ter ouvido um garfo caindo no chão. Eu não voltava a Harmony há mais de 14 anos. 14 anos de zonas de combate, briefings ao nascer do sol e noites passadas escrevendo nomes em cartas de condolências. Eu havia caminhado por campos minados em Elma e sentado em silêncio ao lado de mães que perguntavam por que não era o filho delas que havia voltado para casa. E agora, aqui estava eu, entrando no salão com o único par de saltos que ainda possuía, um vestido azul marinho simples e o cabelo preso por pura memória muscular. Ninguém se virou, não de verdade. A anfitriã olhou para o tablet e disse, você está com a festa dos Sanders, como se eu estivesse atrasada para algo sem importância. Ela me levou para o final da mesa iluminada por velas, ao lado das portas giratórias da cozinha. Uma brisa fria entrava cada vez que elas se abriam. Sentei-me sem dizer uma palavra. Não demorou muito, ela voltou. Pensei que ainda estivesse no exterior. Ainda não se casou, hein? Levantei meu copo d'água e olhei através dele como uma lente, esperando que, se o segurasse ali por tempo suficiente, as vozes se dissolvessem. Mas não se dissolveram. Nunca se dissolvem. Minha irmã Sofia fez sua grande entrada, como sempre. Chegando tarde o suficiente para atrair todos os olhares, com um vestido carmesim, cabelos ondulados e saltos agulha. Ela foi direto para a cabeceira da mesa e beijou a bochecha do prefeito como se fossem da família. É uma honra tão grande, ela exclamou, liderar a New Horizons para sua próxima fase. Ela não me olhou, nem um rápido relance. Nossa mãe se levantou para fazer seu discurso. A voz dela ecoou clara sobre os murmúrios e talheres. Ela falou sobre família, resiliência e bênçãos. Elogiou a organização sem fins lucrativos de Sofia, parabenizou meu primo Jonas por entrar na faculdade de medicina e gabou-se de uma vitória em um concurso de soletração de uma criança de 5 anos. Mas ela não mencionou a filha que havia usado a bandeira americana no ombro em 3 continentes. Levantei meu copo mesmo assim, porque minha mão precisava de algo para fazer. Uma tia-avó inclinou-se ao meu lado, ajustando seus óculos bifocais. O que você faz nas Forças Armadas, querida? Logística?
Racionamento? Ou algo com suprimentos? Eu sorri educadamente. Algo parecido. Ela assentiu, satisfeita. A verdade não caberia na versão dela de patriotismo, e, sinceramente, eu estava cansada demais para me encolher para o conforto deles. Depois que o bolo foi servido e a conversa fiada se esgotou, Sofia finalmente se aproximou de mim. Ela se inclinou, toda charme e artifício, e sussurrou no meu ouvido: "Você realmente não deveria ter vindo." Mamãe não queria que a atmosfera da noite fosse ofuscada. Não respondi. Apenas a encarei. A mesma garota que uma vez me implorou para não ir para o treinamento básico e depois nunca mais me escreveu quando eu fui. A mesma garota que copiava meu dever de casa na escola e depois me culpava quando éramos pegas. De alguma forma, ela ainda achava que tinha o direito de narrar minha ausência. Apenas fiquei quieta, porque sabia que a história que ela estava contando agora estava prestes a desmoronar. Eles ainda não sabiam, mas algo estava vindo. Algo real. Na manhã seguinte, o quarto do motel cheirava a água sanitária e ar-condicionado, e nada mais. Ninguém havia me oferecido um lugar para ficar, nem por educação, nem mesmo por pura imagem. A única mensagem no meu celular era do meu pai: "Obrigado por vir. Sua mãe está cansada, não está recebendo visitas." Deixei o telefone virado para baixo na mesa de cabeceira e saí para as ruas excessivamente familiares de Harmony. Não tinha um plano, apenas a necessidade de respirar um ar que não fosse perfumado pelo passado. Mas essa cidade tinha um jeito de te levar para coisas que você não procurava. 2 quadras depois, me vi parada em frente a New Horizons, a boutique, uma organização sem fins lucrativos da Sofia. A vitrine estava coberta com um banner promocional em tamanho real, e lá estava ela, orgulhosa, em um vestido de uniforme azul marinho sob medida com botões de latão e saltos. Uma medalha estrela de bronze presa cuidadosamente ao peito. Exceto que não era qualquer medalha. Era o antigo design da estrela de bronze, aquele que havia sido recolhido há mais de uma década por causa de um defeito de gravação. Nunca deveria ter sido distribuída. A única maneira de alguém ter uma, era se tivesse sido descartada ou roubada. E lá estava ela, usando-a como se fosse parte de sua roupa. Abaixo da foto, a legenda dizia: "De legado familiar a dever cívico." Foi então que me lembrei das palavras dela da noite anterior, ditas meio rindo para um convidado, enquanto tomavam champanhe: "Minha irmã tentou a vida militar, mas não era para ela. Eu aprendi com os erros dela." Fiquei ali, com a boca seca e o estômago gelado. Não entrei. Apenas me virei e desci a rua em direção ao lugar que eu conhecia como lar. A livraria do meu pai ainda tinha o mesmo cheiro empoeirado, a mesma sineta de latão que tilintava quando a porta abria. Na mesa dele, havia um certificado emoldurado. Meu nome nele, sob uma patente falsa, ao lado de uma foto cortada perfeitamente para eliminar todas as minhas condecorações. Eu o peguei. Ele entrou da sala dos fundos, parou quando o viu, não disse nada. "Por quê?" perguntei. Ele suspirou. "Sua mãe não queria que as pessoas pensassem em você como alguém que matou pessoas. Sofia se encaixa melhor. Ela é mais amigável ao público." Não disse uma palavra. Apenas dobrei o certificado uma vez e o coloquei no bolso do meu casaco. Eu não planejava comparecer ao baile de gala de arrecadação de fundos da Sofia, mas depois da estrela de bronze na vitrine e do certificado forjado na mesa do meu pai, algo dentro de mim coçava. Não de raiva, mas de clareza. Eu precisava ver qual história ela contaria em seguida. O salão de festas do Harmony Country Club estava impecável, lustres de cristal, chão polido, um quarteto de jazz no canto e uma lista de convidados cheia de sorrisos brancos demais para serem reais. Verifiquei o mapa de assentos e, como esperado, me encontrei na mesa 12, convenientemente colocada entre as portas do banheiro e um carrinho de serviço. A mulher à minha frente rolava o celular o tempo todo. O homem ao meu lado já estava no segundo uísque, cantarolando desafinado com a banda. Eu não me importei. Eles me deixaram em paz. No meio da noite, um homem de terno azul marinho subiu ao palco. Alto,
cabelos grisalhos e autoconfiante. Eric Carter, o maior patrocinador de Sofia. O tipo de homem que sorria com o queixo. Hoje à noite, ele começou, celebramos a resiliência e a visão. Sofia Sanders representa um futuro livre dos capítulos mais sombrios do passado. Mesmo com um nome de família outrora marcado por escândalos militares, ela ascendeu. As palavras dele me atingiram como estilhaços. Escândalo. Eu nunca havia sido investigada, mas me lembrei dos rumores, sussurros antigos de Elma. Fui evacuada no meio de uma missão depois de ser atingida por estilhaços durante uma operação de resgate. Alguns pensaram que eu havia abandonado meu posto. Eu havia preenchido meu relatório. Ele havia sido liberado. Pensei que era o fim. Aparentemente, não era. Saí da mesa, meus saltos silenciosos no corredor de mármore. Eu só precisava de um segundo para respirar, um segundo sem rodeios. Mas então ouvi vozes atrás da porta da cozinha, abafadas. Duas mulheres, uma delas Sofia. Ela nunca se defende, disse ela, essa é a melhor parte. Carter diz que, se precisarmos controlar as coisas, aquela carta antiga que ela escreveu deve ser o suficiente. Aquela sobre o companheiro de esquadrão dela. Mostra que ela acobertou alguém. É tudo o que precisamos. O sangue escoou do meu rosto. Havia apenas uma carta que ela poderia significar, a que escrevi em uma cama de hospital, a que protegia o capitão Lucas Benson. Eu havia enterrado aquela carta como enterrei a culpa. Agora eu sabia quem a estava usando. De volta ao motel, sentei-me no escuro, com nada além do zumbido do ar-condicionado e o peso no peito. Aquela carta. Eu não pensava nela há anos. Escrevi-a quando ainda estava sob morfina, com gás pressionada contra minhas costelas e sangue nas minhas botas. Não era uma confissão, era uma decisão. Uma que tomei por um homem que não merecia ser sacrificado à burocracia. O capitão Lucas Benson. Ele havia tomado uma decisão naquele dia em Elma, uma escolha de fração de segundo, desviou a rota de evacuação para salvar um grupo de civis, quebrando o protocolo no processo. Funcionou. Salvou vidas. Mas não foi limpo, e alguém tinha que responder por isso. Esse alguém deveria ter sido eu. Então escrevi a carta, disse ao comando que havia ordenado aquilo. Eu o protegi. Ele morreu uma semana depois. Agora Sofia tinha a carta, ou Carter tinha, e eles a estavam usando como munição. Puxei o baú de equipamento militar do armário do hotel. Estava amassado, empoeirado e ainda cheirava levemente a areia e diesel. Abri-o com dedos que tremiam mais do que eu queria admitir. Enterrado sob fardamentos enrolados e um antigo manual de campo, estava uma pasta desgastada. Dentro, a carta original, meu rascunho, minha caligrafia. E, abaixo disso, algo embrulhado em pano, o falcão de prata. Era um pequeno alfinete de insígnia, não maior que a ponta de um polegar. Lucas havia me dado na noite anterior àquela missão. Você é a única que fará a coisa certa, mesmo que doa, ele havia dito. Eu virei, meus dedos traçando o metal liso. Então senti uma costura fraca. Com o coração acelerado, peguei minha faca e gentilmente abri a parte de trás. Dentro, havia um cartão micro SD. Olhei para ele por um longo momento, então o coloquei no leitor do meu laptop. Levou alguns segundos para carregar, então uma pasta apareceu, Elman Confidencial. 3 arquivos de áudio. Apertei o play. Uma voz baixa e firme, o manifesto de suprimentos médicos. Você e eu sabemos que aquela caixa contém armamento. Nós a movemos antes da varredura da ONU. Sem perguntas. Então outra voz, familiar, urgente, Lucas, você não pode transportar armas por uma zona de abrigo. Há famílias lá dentro, crianças. E naquele momento, eu soube. Lucas não morreu apenas em uma guerra. Ele morreu atrapalhando alguém. A Conferência Nacional de Veteranos em San Diego era uma mistura de medalhas, memória e atenção da mídia. Bandeiras alinhavam a entrada, manifestantes gritavam através das barricadas.
Alguns cartazes lia "Deixem a verdade falar". Outros acusavam pessoas como eu de traição. Caminhei por tudo aquilo com a cabeça erguida e as mãos firmes. Comandante Conrad Silver me encontrou nos bastidores. Ele não perdeu tempo. "Você recua agora, Sanders", ele disse calmamente, "e eles escreverão a história sem você." Assenti. Nenhum pódio poderia me abalar mais do que o campo de batalha jamais o fez. As luzes do auditório diminuíram. Subi ao palco em um terno preto simples, sem fitas, sem condecorações. Apenas meu nome e a verdade que eu carregava. Eu costumava pensar que honra era algo que outra pessoa te dava, comecei. Mas a guerra te ensina o contrário. Honra é o que você protege quando ninguém mais o faz. Toquei um botão. A tela atrás de mim se iluminou. Primeiro, imagens de Elman, fumaça, escombros, civis sendo retirados de paredes desabadas. Então, veio o áudio. A voz de Lucas tocava sobre imagens estáticas do acampamento. "Você não pode transportar armas por uma zona de abrigo. Há famílias lá dentro, crianças." E finalmente, o terceiro arquivo. "Se eu não conseguir", Lucas disse, sua voz instável, mas firme, "diga a Sanders. Ela saberá o que fazer." Fiquei parada, deixei o silêncio respirar. Então, uma figura se adiantou do lado do palco. Uniforme militar, honras completas. Um oficial jurídico. "Esta gravação foi verificada", ele anunciou. "A General Sharon Sanders não está sob investigação. Ela é uma testemunha federalmente protegida." Um instante de silêncio atordoado. Então, uma mão aplaudiu, depois outra, e de repente a sala inteira estava de pé. Um repórter perto da frente gritou: "General Sanders, o que você diz àqueles que a acusam de ter sobrevivido enquanto outros não?" Olhei diretamente para a multidão. "Eu sobrevivi", eu disse, "e usei essa sobrevivência para dizer o que os mortos não podem." Ao descer, vi na última fila minha mãe em pé, lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu pai ao lado dela, com a mão sobre o coração. Mas eu não parei, não esperei pela redenção deles. Porque isso não era sobre ser bem-vinda de volta. Era sobre nunca mais deixar que enterrassem a verdade. 2 dias depois, o nome de Eric Carter explodiu em todos os principais meios de comunicação. Escândalo de veteranos descoberto, negócio de armas ilegal ligado a doador de organização sem fins lucrativos. As manchetes corriam mais rápido do que seus advogados conseguiam manobrar. Pela manhã, imagens de sua prisão, terno cinza, algemado do lado de fora de sua propriedade, circularam como fogo selvagem. O Departamento de Justiça me ligou logo depois do meio-dia. "Você está agora classificada como denunciante federal", disse o agente. Estatuto 11B, proteção. "Você será monitorada contra a retaliação." "Você fez a coisa certa, general." Deveria ter parecido uma vitória. Em vez disso, tinha um gosto mais pesado. A justiça chega tarde e nunca limpa. Quando retornei a Harmony, o céu estava nublado, denso com o tipo de cinza que fazia tudo parecer mais velho. Meus pais haviam me convidado para ir à casa deles. Primeira vez em anos que me pediam algo. A casa era a mesma, as mesmas manchas no tapete, as mesmas 2 almofadas macias no sofá. Mas o silêncio era diferente. Minha mãe falou primeiro. Não tentou me abraçar, apenas cruzou as mãos no colo e olhou para o chão. "Eu estava com medo", ela disse. "Medo de quão longe você tinha ido. Medo de que você não voltasse. Então comecei a lamentar antes mesmo de você partir." A voz dela falhou no meio da frase, mas ela não parou. "Pensei que se fingíssemos que você era algo mais simples, algo mais suave, não teríamos que explicar as partes difíceis. Não teríamos que admitir que nunca fomos corajosos o suficiente para te seguir." Meu pai não falou. Em vez disso, levantou-se, foi até a parede e retirou o certificado militar forjado. Aquele com o título inventado e a foto pela metade. Ele olhou para ele por um momento, então o rasgou em 2.
Sem drama, sem discurso. Apenas a verdade, finalmente revelada. Eu não tive a coragem de ficar ao seu lado, disse ele, sua voz rouca. Mas vejo agora que foi sua coragem que continuou a nos sustentar. Não chorei, não corri para perdoá-los. Mas assenti uma vez, porque às vezes o silêncio diz mais do que um pedido de desculpas jamais poderia. Encontrei Sofia em seu escritório 2 dias depois, ou o que restava dele. As paredes estavam vazias, as prateleiras, também. Seu laptop estava fechado ao lado de uma caixa de papelão com fotos de mesa e citações emolduradas que de repente pareciam vazias. Ela não levantou a cabeça quando entrei, apenas sentou-se na beira da cadeira, ombros curvados como se o peso de tudo finalmente a tivesse alcançado. Eles tiraram tudo, disse ela baixinho. O conselho, as doações, os endossos. Alguém vazou que a medalha no meu pitch deck era falsa. Ela soltou um suspiro que parecia doloroso. Eu não achei que importaria. Só queria que a mamãe olhasse para mim do jeito que ela olha para você. Ela finalmente levantou os olhos. Mas esqueci o que você teve que sobreviver para conquistar esse olhar. A voz dela falhou. Eu dei a eles a carta. Eu nem li tudo. Apenas dei uma olhada. As pessoas do Carter disseram que era verificação de antecedentes. Eu não sabia o que fariam com ela. Eu não sabia que isso destruiria você. Não falei por um longo tempo. Então, finalmente, eu disse: você não precisa ser eu, Sofia. Você só precisa parar de transformar as guerras dos outros no seu palco. Não havia veneno na minha voz, apenas clareza. Ela não discutiu, não se defendeu. Ela apenas assentiu, como se talvez, pela primeira vez, finalmente visse a linha entre admiração e roubo, e que ela havia cruzado. 3 meses depois, o Centro de Recursos para Veteranos abriu suas portas na divisa de Harmony. A cidade que antes me ignorava agora estava parada, ombro a ombro, sob bandeiras e à luz da manhã. A cerimônia foi tranquila, íntima, exatamente o que Lucas teria pedido. Dentro da entrada, uma vitrine de vidro abrigava um broche de falcão de prata, polido, mas desgastado. Abaixo, uma placa dizia: prova de sobrevivência, promessa de falar. Eu estava em uniforme completo, não por reconhecimento, mas por memória. Ao meu lado, Lisa, a filha de Lucas, segurava uma foto emoldurada do pai. Ela não falou, mas sua presença era mais alta do que qualquer discurso que eu pudesse ter dado. Mas ao fundo, vi Sofia. Sem imprensa, sem equipe de câmera. Apenas ela, uma blusa branca, mãos cruzadas, olhos fixos nos meus. E desta vez, ela não desviou o olhar. Um repórter perguntou: General Sanders, depois de tudo, o que mais importa para você agora? Olhei para Lisa, para a placa, para as pessoas que finalmente haviam escolhido ver. Que este lugar permaneça de pé, eu disse. E que a verdade permaneça de pé com ele. Obrigada por ouvir a história de Sharon. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias emocionantes, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.